Deixa eu fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Nós vamos entrar nos detalhes da expiação, aqui esses 7 elementos bíblicos da expiação. Por que alguém que frequenta uma igreja não quer aprender a Bíblia? Já pensou? Por que a pessoa não tem interesse? Pode ser, uma das opções é que a pessoa não é salva. Não tem Jesus, não tem o Espírito de Deus, então não tem interesse. Infelizmente existe isso. Mas uma outra coisa que eu acredito que causa que a pessoa não tem muito interesse, não se aprofunda, não fica pesquisando, é que a pessoa não tem interesse em ganhar outras pessoas para Cristo. E uma coisa que eu aprendi anos atrás, e me ajuda até hoje, é ler a Bíblia para que eu possa compartilhar ela com os outros. Tipo, poder manter uma conversa inteligente com os outros. E daí, quando alguém me faz uma pergunta, ajuda bastante. Inclusive, deixe-me incluir isso na conversa. Se você não regularmente ir para evangelizar as pessoas, você não vai ter o interesse para estudar a Bíblia da forma que você pode ter. Porque, por exemplo, eu vou toda semana nas ruas, para as portas das casas, conversando com pessoas sobre Jesus. E eu ouço perguntas incríveis. Eu tenho conversas com pessoas, eu fico me perguntando de onde veio essa ideia. Porque a pessoa tem todo tipo de ideia, achismos. Mas é através disso que eu começo a pensar, o que é que Deus diz na Bíblia? E por que eu acredito no que eu acredito? Eu estou simplesmente vivendo até o fim da minha vida em ideias pessoais, pensamentos que eu criei, uma doutrina que eu inventei, o que é a verdade mesmo. Então eu estou recomendando para vocês, essas coisas vão ter muito mais valor e você vai gravar muito melhor na sua cabeça e no seu coração essas coisas, se você tem interesse em ganhar os outros para Cristo. E se você somente quer frequentar a igreja e ser crente, provavelmente você vai perder muito que eu ensino, muito, porque você não vai ter uso nenhum. Se você, seu trabalho é cortar cabelo, então você corta o cabelo dos outros, e eu compro para você uma máquina enorme, industrial, para fazer açaí. E exige muito tempo, muita sua vida para usar essa máquina. Provavelmente você nunca vai nem ligar a máquina porque você corta cabelo, né? Você não tem interesse. E como crente, se você é crente que não tem interesse em ganhar pessoas para Cristo, você não vai ter o interesse em se aprofundar muito na palavra, e muito que você ouve entra em um ouvido e sai do outro. E um dia acontece muito, a pessoa vem para mim, mas pastor, eu não entendo isso. E eu penso, eu já ensinei isso 30 vezes, só nesse ano. E você está me perguntando como se fosse algo que você nunca aprendeu? Então eu falo para vocês, pensem, quem vocês conseguem ganhar para Cristo? Quem precisa de Jesus? Qual parente, qual amigo, qual cliente, qual vizinho? E você pensa, eu vou aprender essas coisas pensando nessa pessoa. Ok, agora vamos voltar. Na aula anterior eu expliquei para vocês que a expiação que Jesus nos traz é algo muito profundo, ainda que a palavra expiação seja algo simples. Para cobrir o pecado, ele vai expiar nosso pecado através do sangue de Jesus.
E ele, em primeiro lugar, esse primeiro elemento aqui é substituição. Ele é nosso substituto, ele morreu em nosso lugar. Agora, com essa expiação, segundo elemento é a palavra redenção. Redenção. E a palavra redenção tem a ideia de ser comprado de um mercado. Nós somos a mercadoria, porque nós somos no mercado de escravos. Nós somos escravos. Jesus, pelo sangue dele, compra o pecador do mercado do pecado. Vai comigo para João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. Ou seja, escravo do pecado. Então, você conversa com um pecador, tentando ganhar esse pecador para Cristo. Compreenda isso. Você está conversando com um escravo, um servo do pecado. Está precisando da redenção. Você pode imaginar uma plataforma de escravos e várias pessoas querendo comprar, comparando os vários escravos, oferecendo coisas, e Jesus disse: eu vou comprar todos esses pecadores, esses escravos, esses servos do pecado. Mas eu não vou comprar para colocar em escravidão para outro pecado. Eu vou trazer liberdade. Eu vou liberar essas pessoas. Ele até diz aqui em versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu acredito que há muita pessoa presa pelo pecado na igreja, porque está na igreja, mas não tem Jesus. Não tem. E nós precisamos compreender isso e ajudar os pecadores. Veja Gálatas 3:13, eu já li isso, mas deixe-me ler de novo. Gálatas 3:13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então ele nos resgata disso. O fato da compra dos crentes é o próximo ponto aqui. 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20 diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui ele usa a palavra comprados. Comprados, nós somos comprados. E ele diz aqui, por bom preço. Ok, pergunta: qual é o preço para nos comprar? O que foi usado para pagar a nossa redenção? Alguém pode me dizer o que era vamos dizer entre aspas, a moeda que comprou a gente? Alguém tem uma ideia? Oi? O sangue de Jesus. Exatamente. O sangue de Jesus. Capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte, 1 Timóteo 2:6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Apocalipse
Estou correndo um pouco, me perdoe, mas eu quero mostrar muita coisa. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então ele usa a palavra sangue aqui. A moeda é o sangue de Jesus. O resultado, liberdade. Eu já enfatizei isso. Gálatas 4, versículos 4 e 5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele nos remiu, estávamos debaixo da lei, mas agora livres da condenação da lei. Tito 2,14. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E o mero fato que eu fico pulando de livro em livro no Novo Testamento mostra que essa doutrina é essencial para a teologia do Novo Testamento. Você não pode simplesmente dizer, é uma ideia escondida em algum versículo isolado. Não, é o coração do Evangelho, essa redenção. Ele nos comprou da escravidão, do mercado do pecado. Eu já enfatizei isso, mas o preço é o sangue de Jesus. Vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento bíblico da expiação é a palavra reconciliação. Jesus restaura o relacionamento de Deus com o crente. Irmãos, eu vou de porta em porta e muita pessoa fala para mim: mas Deus está aqui, pastor. Eu estou bem, Deus e eu estamos assim, pastor. Muita pessoa, né? Não, mas eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho a igreja aqui, pastor. A igreja está bem aqui. Jesus está comigo, Deus está comigo. E dá para perceber, essa pessoa não conhece Jesus. E olha, ninguém nasce com Jesus na vida, ninguém. A Bíblia fala que nós nascemos mortos nos pecados. Precisamos de reconciliação com Deus. Deus não mantém relacionamento íntimo com alguém condenado no pecado. E nascemos desse jeito por causa do pecado do nosso pai Adão. Então nós precisamos de um resgate, de uma redenção, de uma reconciliação. Existe alienação, existe inimizade. Veja a profecia em Isaías 59. É a profecia, não é a teologia, mas Isaías 59 diz o seguinte aqui, versículos 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o problema principal do homem que não permite reconciliação é o pecado, e é Jesus que traz a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta, eu na verdade não sei qual vai ser o resultado. Levanta sua mão se você passou bastante tempo na igreja sem entender que antes da salvação você era o inimigo de Deus. Se você não percebeu, se você estava na igreja bastante tempo e você não entendeu que você, antes de receber Jesus, você era o inimigo de Deus. Pode levantar sua mão, porque não sabia? Mas se alguém não sabia disso, não sabia, por muito tempo estou falando, ok, não sabia. Então, irmãos, nós estamos vendo hoje em dia nas igrejas a falta dessa ênfase, esse fato bíblico, que o homem está com um grande problema. Ele está, hoje em dia, ele está na igreja e não compreende, sem reconciliação, eu não sou simplesmente pessoa afastada de Deus, eu sou o inimigo de Deus. Inimigo. E quando você vê inimigos, o que acontece entre inimigos? Alguém quer falar? Se é só pessoas, pode ser briga. Mas se é nação contra nação, ou reino contra reino, é o quê? É guerra. E a Bíblia fala que nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, então somos de outro reino. Ser inimigo de Deus é entrar em guerra contra o Criador. Vocês estão comigo? E os pecadores, os perdidos que nós estamos precisando e querendo ganhar para Cristo, ainda que seja difícil, e ainda que cause muita dor, precisamos falar para eles: olha, você não está bem, você precisa ser reconciliado com Deus, não é simplesmente voltar para a igreja, você precisa da salvação, Jesus traz isso e você precisa dele. Então, inimizade, Colossenses, rapidinho, 1:21, Colossenses 1:21 diz o seguinte: e vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então ele novamente diz aqui, nós éramos estrangeiros e inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você não pode ser amigo e inimigo ao mesmo tempo, você vai ter que escolher. E o não salvo já tem essa escolha, ele é inimigo de Deus. Então, precisa de reconciliação. Eu já li essa passagem, mas eu não enfatizei a parte da reconciliação. Então vamos voltar para 2 Coríntios 5. Foi na aula anterior que eu enfatizei essa passagem. Mas aqui em 2 Coríntios 5, ele enfatiza essa reconciliação. Vou ler aos irmãos versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então aqui Paulo está dizendo, através de Jesus, a reconciliação. Ele vem como mediador entre o homem e Deus, inimigos, e ele morre, eliminando a ira de Deus,
nos transformando pelo Espírito Santo, e vem um novo relacionamento com Deus através dessa reconciliação. E aqui nessa passagem ele enfatiza que esse ministério da reconciliação, ele passou para nós que fomos reconciliados. Então, você que conhece alguém perdido no pecado, sem Jesus, você que é crente tem o ministério de reconciliar essa pessoa com Jesus. E se torna pouco difícil aqui nessa cultura tão cristã, que não é cristã, porque todo mundo já acha, não, mas eu estou bem, estou na igreja, não vou sempre, pastor, mas eu estou lá, se tipo uma vez por semana, e olha, eu ajudo com certas coisas, e dá para ver a pessoa não tem a mínima ideia, me perdoe, mas não tem, a pessoa não tem, e até esse tipo de pessoa, precisamos pensar, e nós não estamos dizendo que toda pessoa assim não é salva, mas precisamos analisar, precisamos ver. Quem acha que muita pessoa que frequenta uma igreja não vai para o céu? Muita pessoa, pode levantar sua mão? Sim, não vai. Muita pessoa. Então, por exemplo, eu entro por essas portas aqui e eu ensino e prego e tudo aqui, mas eu sempre estou pensando, tem gente aqui que não tem Jesus. Estão na igreja, e uma igreja que prega o Evangelho, eu sei que eu prego o Evangelho. E ainda pessoas que fielmente até frequentam que não tem Jesus, nós precisamos ter uma compreensão para essas pessoas e ajudar essas pessoas com essa ideia da reconciliação. Quarta palavra aqui, propiciação. Propiciação. A palavra propiciação é o seguinte: Jesus satisfaz as demandas da lei. Jesus satisfaz as demandas da lei. A palavra propiciação quer dizer satisfação, ok? Então, se precisar, marca em algum lugar na sua Bíblia, em Romanos 3 e 1 João 2, vocês vão ver essa palavra propiciação, e é bom marcar, quer dizer satisfação. A palavra no grego se encontra 4 vezes no Novo Testamento, eu tenho marcado todas as referências aqui, Romanos 3, 25, Hebreus 2, 17, 1 João 2, 2 e 1 João 4, 10. É bom marcar isso porque é uma palavra que a gente raramente usa, propiciação, propiciação. Vamos para Romanos 3, 25 e ver a primeira vez que se encontra nas Escrituras. Romanos 3, 25 diz o seguinte: ao qual Deus, falando de Jesus, propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quem aqui já ficou sabendo de um criminoso horrível que passou somente uns dias na cadeia e foi solto? Quem já viu uma coisa dessa? Com certeza. Alguém foi solto recentemente e ninguém está feliz, né? E por que nós não estamos felizes? Tem algumas coisas, o que essa pessoa pode fazer depois, mas uma das coisas é que a gente não está vendo a justiça. Queremos ver justiça, né? Essa pessoa cometeu muita coisa errada e agora anda livre. Não é justo. Não é justo. Tudo bem, não é justo. As demandas da lei de Deus dizem o seguinte: você merece a morte, você merece a segunda morte, você deve ser punido eternamente. Eu nunca vou aceitar o seu pecado. Demandas. A propiciação é satisfação, é Jesus trazendo algo
deixe-me usar uma palavra mais específica, trazendo justiça o suficiente para o Pai dizer: agora temos justiça, está tudo bem, você que era pecador, agora você pode andar em liberdade. Então, propiciação traz essa ideia que as demandas da lei não conseguem mais condenar, porque o sangue de Jesus foi suficiente, satisfez. Hebreus 2,17 Hebreus 2,17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E a ideia é satisfazer, cobrindo os pecados das pessoas. Vamos para, esse tem a palavra grego, vamos para 1 João também, 1 João capítulo 2, eu gosto muito desse versículo porque mostra muita teologia boa. 1 João 2:2, falam de Jesus de novo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus aqui satisfaz a lei, as demandas de Deus. Capítulo 4, versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Sabe, há 7 bilhões de pessoas no planeta e eu sou um pecador. E vocês sabem que todos os 7 bilhões poderiam morrer por mim, mas ainda não seria suficiente, porque Deus, a lei exige sangue inocente, e todos nós somos pecadores. Então todos vocês poderiam morrer por mim, mas não daria certo. Somente alguém sem pecado que pode trazer essa propiciação. Há uma dívida quanto à lei de Deus que Jesus paga, porque o homem não consegue pagar. Deus exige o pagamento porque Ele é mais do que o nosso Pai Celestial. Sendo o nosso Pai, Ele quer nos perdoar, mas Ele é também o juiz do universo. E não será justo sem exigir justiça absoluta para todo pecado. A morte de Jesus satisfaz essa demanda. Eu acho esse ponto tão importante. Deixe-me enfatizar um pouquinho para terminar, e nós vamos terminar com esse ponto hoje à noite. A pessoa do mundo pode questionar e falar: mas olha, por que Deus exige tanto? Por exemplo, se alguém fizer mal contra mim, não é simples, eu simplesmente perdoo a pessoa e falo: tá tudo bem, você está perdoado, vai em paz. Por que Deus exige sangue e tudo, blá blá blá? Por que Ele é tão radical? Por que alguém tem que morrer? Não, Ele não pode simplesmente falar: vocês são perdoados. Por que tem que ser assim? É porque Deus não é somente amigo ou Pai Celestial, Ele é tudo isso, mas Ele também é juiz. Ele é juiz. Imagina um juiz aqui na cidade que lida com criminosos, e cada criminoso o juiz fala: beleza, está perdoado, não importa, está tudo bem, vai lá, vai em paz. Imagina o revolto. A revolta, imagina as reações, imagina, seria muito ruim. Nós sabemos que a justiça é boa, nós entendemos que castigo e punição são coisas certas, e quanto a Deus, Ele é também a autoridade final de todas as coisas do universo.
E existindo o pecado, Ele precisa julgar. Ele precisa. Mas Ele nos ama. Então, nos amando de tal forma que Ele não quer que a gente pereça, Ele arrumou um meio. Ele, no conhecimento soberano dele antes da fundação do mundo, Ele decidiu já preparar um corpo, o corpo de Cristo, para Jesus morrer por nós. E Ele morreu. A salvação exige o sangue de Jesus. Então nós temos essa palavra aqui, propiciação, porque não há nada que você ou eu podemos fazer para ganhar um lugar no céu. Nós precisamos da propiciação. Alguém para satisfazer as demandas da lei. E a única pessoa cujo sangue é suficiente é Jesus Cristo.